Amém. Juízes capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu botei primeiro aí ou segundo? Amém, irmãos. Glória a Deus. Diz assim: então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada de todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se vangloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. O Senhor o número dos que lamberam levando a água à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Amém? Glória a Deus. Amém? Queridos, no início, no capítulo 6, começa aqui a história de Gideão. E o contexto em que Gideão surge é um contexto de muita dificuldade. Dificuldade porque os israelitas não conseguiam produzir, não conseguiam crescer, não conseguiam prosperar, porque tudo aquilo que eles plantavam, quando estava perto da colheita, quando chegava o momento da festa, da alegria, que era o momento de colher, vinham os midianitas e roubavam, e pegavam, pilhavam tudo que tinha, matavam, levavam como escravos alguns, e eles ficavam sem nada, eles ficavam trabalhando para sustentar uma outra nação, trabalhando para sustentar um outro povo, sustentar alguém que de repente chegava do nada e pegava tudo aquilo que eles haviam construído, aquilo que eles haviam com muita dificuldade plantado para sustento da sua casa, da sua família e até para de repente poder crescer e prosperar. E isso trazia uma grande aflição ao povo, um povo totalmente desorientado, afastado de Deus, um povo que estava vivendo um período de muita dificuldade, tanto espiritual, quanto financeira, quanto em todas as áreas, estavam um momento precisando ali de um herói, de um líder, de alguém que fosse levantado por Deus para fazer a vontade, cumprir a vontade de Deus como era comum naquela época. Melhorou, irmã? Aleluia. Se eu botar aqui que gera... irmã, eu estou inteligente, hein? Obrigado, querido. Então Gideão então é levantado nesse contexto, num contexto em que necessitava-se de uma libertação, em que necessitava-se de um libertador. E Juízes, o livro de Juízes fala exatamente sobre isso, sobre homens de Deus que foram levantados num momento de crise para trazer libertação de Deus naquela situação. A Bíblia vai dizer claramente que quando o povo se afastava de Deus, Deus mandava o inimigo. E quando o povo se voltava para o Senhor, quando o povo se voltava para buscar a presença de Deus, Deus então levantava um libertador, levantava um homem capaz, ou uma mulher, para trazer libertação ao seu povo. Então Gideão tinha aqui um grande desafio. E o primeiro desafio de Gideão, que ficou conhecido como Jerubaal, era um desafio espiritual.
E o desafio espiritual é vencido aqui no final do capítulo 6. Porque para Deus entrar nessa batalha, ou para que uma batalha seja vencida no mundo físico, primeiro precisamos vencer a batalha espiritual. E existe uma batalha espiritual que precisamos vencer. E essa batalha não necessariamente significa ficarmos orando horas e horas. Não necessariamente é uma batalha que precisamos subir um monte. Mas é uma batalha em que precisamos tomar atitudes que revelam que Deus está no centro da nossa vida. Precisamos tomar ações que revelam que Deus está no comando, no controle da nossa vida. E a ação que Gideão tomou é, olha, como é que pode, se Deus está no controle da nossa vida, como é que a gente tem altares para Baal? Como é que a gente tem altares, né, e montes altos separados para Baal? Então, ele se levanta contra Baal, e o seu nome se torna, né, conhecido diante daquelas pessoas como Jerubaal, ou seja, aquele que contende com Baal, aquele que luta contra Baal, um falso deus, né, daquela época. E ele então é conhecido e fica famoso por causa disso, porque por essa rebeldia contra Baal, se levanta de noite, corta tudo e vira uma confusão, porque aqueles que adoravam aos falsos ídolos agora veem Gideão, talvez alguém que pudesse trazer libertação, alguém que pudesse fazer ou trazer um milagre para aquela situação. De repente se levanta um líder improvável, um líder que estava fugindo dos midianitas, um líder que estava, né, malhando trigo no lagar, né, que ele se levanta, né, chamado por Deus, um líder que não queria esse cargo porque ele faz prova de Deus ainda com medo, e ele é levantado por Deus. E aqui no capítulo 7, Gideão, né, quando ele é levantado por Deus, ele tem um desafio. E o desafio é enfrentar os midianitas com um exército de 135 mil homens com 32 mil. Esse é o primeiro desafio de Gideão. Como é que eu vou enfrentar um exército que é muito maior do que o exército que eu possuo? Como eu vou conseguir vencer esses midianitas que são um mar de pessoas, né? Um exército, vamos supor, quantos aqui? 4 vezes maior, né? Como é que eu vou conseguir vencer? E esse, muitas vezes, é o nosso desafio, meu irmão. Porque às vezes o nosso desafio é como eu vou conseguir vencer se a minha força é pequena? Como eu vou conseguir vencer, né, se eu não sou de uma família nobre? Se eu não tenho dinheiro, não tenho recursos? Como que eu vou conseguir vencer, meu irmão? Se a minha igreja é pequena, se eu faço parte de um grupo pequeno, como eu vou conseguir vencer? E às vezes parece que nós somos pequenos diante do problema. Parece que nós somos incapazes diante de tamanha adversidade. O desejo do povo era, queremos um herói. Alguém que se levante, né, para vencer os nossos inimigos. Queriam talvez um Sansão, irmãos. Alguém que sozinho vencesse um exército. Alguém que sozinho fosse capaz de lutar contra o inimigo para vencer aquela peleja. Alguém que fizesse feitos maravilhosos para vencer aquela batalha. E muitas vezes é isso que está no nosso coração. Porque um povo, uma nação, precisa de heróis. Nós precisamos de heróis. E olha, nós vivemos numa nação, né? Numa nação brasileira em que nós somos acostumados a destruir os nossos heróis. Vivemos num povo, né, que nós costumamos tornar herói aqueles que não prestam e transformar em vilão aqueles que verdadeiramente são heróis. Ou quando muitas vezes aqueles que deveriam ser considerados heróis são abafados, são diminuídos, ou o seu heroísmo fica esquecido, fica de lado, e nós valorizamos aquilo que nos remete à indecência, que nos remete, né, à corrupção, que nos remete a coisas ruins, nos remetem, né, a situações horríveis, e ficamos então colocados de lado. Quantos, né, conhecem, por exemplo, né, uma professora, Eleide Abreu, né, Silva Batista? Eu mesmo não a conhecia. Mas uma moça que em 2017, aqui, Minas Gerais, né, lutou com um incendiário que queria acabar com uma creche, e ela salvou 25 crianças. E a gente nem conhece o nome dela.
E, irmãos, muitas vezes nós estamos procurando esses heróis dentro da igreja. E é por isso que os falsos pastores, às vezes, arrebatam multidões. Porque eles se apresentam como heróis. Se apresentam como aqueles que vão realizar milagres. Se apresentam como aqueles que vão pegar a tua causa, vão levar para um monte, vão levar para Israel, e lá você vai ter o seu milagre. E é por isso que muitas pessoas estão, entregam tudo, porque elas querem milagre, elas querem a salvação. E isso muitas vezes é confirmado, com testemunhos, com palavras, com mídia, com marketing. E muitas vezes nós estamos sendo levados por isso, porque queremos um herói a qualquer custo. Alguém que nos salve, alguém que venha até nós e nos mostre um caminho, uma direção, para onde ir, o que fazer. Muitas pessoas estão entregando o comando das suas vidas para lideranças. Não faz nada sem antes falar com a liderança. Para sair de casa, tem que falar com a liderança. Para ir no cinema, tem que falar com a liderança. Para passear no final de semana, tem que falar com a liderança. E às vezes, irmãos, estão destruindo a sua família, destruindo a sua casa, porque estão dedicando mais tempo, a uma liderança, ou a estar debaixo, se colocando debaixo de um jugo, do que mesmo o tempo que deveria estar com a sua família. Irmãos, precisamos estar atentos com relação a isso. Muitos queriam heróis de Deus, mas Deus disse negativo. Porque essa vitória não vai ser de vocês. Essa vitória é do Senhor. Essa vitória não vai ser dos heróis. Essa vitória ela é do Senhor. Essa batalha pertence ao Senhor. É Deus quem está contigo nessa batalha. É Deus quem está com você nessa peleja, nessa luta. Nisso que você está enfrentando hoje. Talvez um dilema na sua casa, um dilema na sua família, um dilema com as pessoas que estão ao seu redor, um dilema na sua fé. Talvez seja um problema que você esteja passando, que ninguém sabe, meu irmão. Mas Deus está com você nessa batalha. Irmãos, essas pessoas que estavam ao lado de Gideão, não sabiam o processo que Gideão passou para poder ser considerado aquele que iria guiar o povo. Muitas vezes as pessoas que estão à sua volta não sabem o que você passou para você hoje estar sentado aqui na casa de Deus. Não sabe o que você viveu, não conhece a tua história, não sabe que para você estar sentado aqui você fez prova de Deus. Você precisou lutar com Deus. Às vezes, ter a sua fé provada para você dizer realmente, esse Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que existe. Eu costumo dizer, irmãos, que quem realmente se coloca à disposição de Deus, Deus não deixa de falar, Deus não deixa de se revelar, Deus não deixa de mostrar a sua face. Por isso que a maior dificuldade hoje, nesse tempo, nessa geração que vivemos, irmãos, são as pessoas virem à casa do Senhor. São as pessoas estarem na igreja. Porque na igreja há quebrantamento. Na igreja há a palavra. Na igreja há comunhão. Talvez, essa pessoa que está do seu lado aí, bonita, sorrindo, talvez você tenha até uma dificuldadezinha com ela. Mas é aí que o milagre acontece. O milagre acontece justamente porque somos diferentes. Acontece porque a gente está junto aqui, reunido, se aturando, irmão. Ninguém está se matando, graças a Deus. Tem irmão que dá vontade de matar, mas a gente não mata. Mas a gente está aqui, se aturando pela misericórdia de Deus, irmão. Porque quem te conhecesse no teu tempo passado saberia que você não ficaria sentado aqui. Você não ficaria ao lado de uma pessoa que talvez você jamais falasse, jamais conversasse com ela em outra situação. Mas aqui, irmãos, estamos reunidos, não importa a nossa classe social, não importa a nossa cor, não importa a nossa origem, não importa se um tem doutorado, um tem mestrado, outro tem nível médio, outro nem sabe ler, não importa. Todos nós estamos servindo ao mesmo Senhor.
estamos servindo ao mesmo Deus. Estamos reunidos no mesmo lugar. Então Deus estabeleceu critérios, porque Deus disse, olha, a vitória não é de vocês, a vitória é minha. E para eu mostrar que essa vitória serei eu que vou conquistar, vamos começar a separar aqui o joio do trigo, os valentes dos medrosos. E o primeiro recado, irmãos, foi para aqueles que estavam assustados. A primeira batalha que precisava ser vencida, eu já falei, foi a batalha espiritual. A batalha que Gideão venceu sozinho. A batalha que o líder precisa muitas vezes vencer em oração. A batalha que aquele que é chamado muitas vezes precisa vencer tomando uma decisão. A decisão de servir ao Senhor, a decisão de jogar os postes ídolos por terra, a decisão de se libertar e dizer, olha, eu agora, Senhor, estou à disposição para fazer a tua obra, Senhor. Essa batalha foi vencida por Gideão, e a batalha que eu creio que você venceu ao estar aqui hoje. Porque você disse, olha, eu não quero ficar em casa, eu não quero ficar vendo, não tem mais Domingão do Faustão, não existe mais isso, né? Antigamente tinha. Não quero mais ficar em casa assistindo televisão, vendo desgraça. Conheço um rapaz que todo final do dia ele diz, olha, eu preciso assistir, né, o programa, não vou falar o nome da pessoa, mas é um programa que só fica falando desgraça. Né? Ele diz que aí eu fico sabendo que eu quase não tenho problema. E queridos, às vezes nós vencemos uma batalha por estar aqui, por tomar uma decisão de servir a Deus. Quantas pessoas não viram a cara para você porque você serve ao Senhor, porque você não compactua com a corrupção, porque você não compactua muitas vezes com o comportamento dessas pessoas, porque você não tem o mesmo linguajar, porque você resolveu servir ao Senhor. E às vezes te colocam de lado, te excluem. Às vezes, né, até combinam coisas nas suas costas porque pensam, olha, isso aí não dá nem para convidar. Nem adianta. Ou às vezes te convida, você vai lá, fica um pouquinho com eles sabem, não, isso aí é carta fora. Ele vai estar lá, mas vai tomar só Coca-Cola. Ele vai estar lá, mas não vai fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Então muitas vezes pagamos esse preço, a primeira batalha, a batalha espiritual. A batalha que precisamos vencer todos os dias. É a batalha da oração, irmão. É a batalha da palavra. É a batalha que precisamos vencer de joelhos. É a batalha que precisamos vencer quando estamos conectados com Deus. Gideão precisava se conectar com Deus e conectar o povo com Deus. Quando o povo não tinha mais Baal para recorrer, eles dizem, vamos recorrer a esse Deus de Gideão, porque esse Deus está mandando muito. O cabra é corajoso. O cabra cortou lá, jogou os ídolos por terra, não aconteceu nada com ele, então esse cara está com Deus. Pensado talvez, né, no outro dia, vai que esse cara, vamos esperar, né, vai que esse cara morre, não aconteceu nada com ele, então Deus está com ele. E Deus falava com Gideão. Deus falava com ele. E a segunda batalha então precisava ser vencida, irmãos, que era a batalha da mente, que é a batalha que muitas vezes nós fraquejamos, porque esses homens estavam prontos para a batalha, estavam juntos com Gideão, estavam preparados para seguir o caminho, para enfrentar os midianitas. E Deus falou assim, não, tem muita gente, os medrosos aqui, levanta a mão quem está com medo, que vai todo mundo para casa. Se você está com alguma coisa, está com algum problema, aqui o medroso ele não reconhece que ele tem medo, né? O medroso ele diz, olha rapaz, eu até queria ir, mas hoje, né, acordei com uma dor no pé, acordei com uma dor de cabeça. Ele inventa alguma coisa, né, e ele diz, olha, até queria tanto ir contigo, mas não dá. E às vezes, queridos, essa batalha da mente é vencida antes de entrarmos na batalha. É uma batalha que perdemos, na realidade, antes de entrarmos na luta, antes de entrarmos verdadeiramente na batalha que Deus nos preparou. Então eles disseram, é a batalha que muitas vezes vem contra nós, dizendo, eu não posso, eu não consigo, não dá, não vai dar certo. É a batalha que vem na nossa mente, né? Que quando colocamos o nosso inimigo, ou atribuímos ao nosso inimigo forças que ele não tem. É a batalha que toma conta do nosso coração. Por isso que essa batalha começa na mente, e ela vai para o nosso coração.
Nós imaginamos o gigante maior, nós imaginamos o muro maior, nós imaginamos o problema maior do que ele realmente é. E deixamos de confiar em Deus. Deixamos de entregar ao Senhor aquilo que verdadeiramente Ele merece, a honra e a glória. É quando a dúvida toma conta do nosso coração. É quando somos impedidos de agir, porque não temos coragem de fazer. Não temos coragem de abrir a boca. É a batalha que precisamos vencer, irmãos. É a batalha de tomarmos uma ação, né, em direção à vontade de Deus. Ora, pastor Roberto ministrou hoje pela manhã, né, sobre aquele jovem samaritano que estava passando e que encontrou o homem que estava semi-morto à beira do caminho. E esse homem estava, já havia sido visitado, na verdade, pelo levita e pelo sacerdote, e todos eles passaram ao lado. Até que o jovem samaritano se compadeceu daquele homem. Ele usou o seu cavalo, colocou ele na montaria, levou até uma hospedaria, deu dinheiro, pagou a hospedaria, ainda deixou o recado que se precisasse de mais alguma coisa, podia botar na conta, que ele voltava depois e pagava. Às vezes, irmãos, nós temos medo demais para ir em direção àqueles que necessitam. Às vezes até temos algum recurso, mas pensamos, será que vai me assaltar? Será que eu posso fazer isso? Às vezes, irmãos, é um preconceito que temos. Às vezes olhamos, é um cracudo, e tratamos como se não fosse gente. E queridos, precisamos então encher o nosso coração de misericórdia para cuidar e de coragem para lutar. De misericórdia para irmos àqueles que necessitam, e de coragem para enfrentar os julgamentos, para enfrentar as palavras, coragem para enfrentar muitas vezes aqueles que não querem que você faça a obra de Deus, coragem para enfrentar os inimigos, né, da acusação, da mentira, da dúvida, de tudo aquilo que impede a sua ação em direção à obra de Deus. Precisamos então enfrentar e termos coragem. A Bíblia diz então que 22 mil, de 32, 22 saíram, né? Sobraram 10 mil, essa matemática aí até que está fácil. 10 mil sobraram com Gideão, para enfrentar 135 mil. Mas Deus disse, Gideão, ainda tem muita gente para eu fazer a obra que eu quero fazer. Sabe, porque na matemática de Deus é diferente da nossa. Nós pensamos que precisamos de uma multidão para impactar. Pensamos que precisamos de muita gente para a gente fazer barulho e incomodar o inferno e fazer a obra de Deus e realizar aquilo que Deus precisa. Nós achamos, né, que precisamos de mídia, nós achamos que precisamos, né, de muitas coisas para que a obra de Deus aconteça. Mas, irmãos, quando nós olhamos principalmente para esse período que nós estamos vivendo, né, e estamos vendo os esforços dos irmãos trabalhando com luta, com dificuldade, vemos que são poucos irmãos que muitas vezes estão dedicados a isso. Então percebemos que Deus é misericordioso e usa aqueles poucos para fazer muito. E usa aqueles que têm coragem, aqueles que têm disposição para realizar a sua obra, para realizar a sua vontade. E muitas vezes nós, né, não entendemos por que Deus quer usar, ou porque Deus está me levando para uma situação em que as coisas estão diminuindo na minha vida, em que eu estou perdendo, em que coisas estão indo, em que situações antes que eram estabelecidas estão se quebrando, estão se desfazendo. Muitas vezes não entendemos isso, irmãos, mas é o processo que Deus está realizando na vida de cada um de nós. É um processo de Deus para nos colocar na posição que Ele quer, no número que Ele deseja. Não estou querendo ser cabalístico aqui, mas existe um número de Deus, existe uma quantidade de Deus, existe um tempo de Deus, existe um propósito de Deus na sua vida.
E que você muitas vezes fica tentando entender por que eu estou perdendo, por que pessoas estão indo, por que pessoas estão me deixando, por que aquelas que deveriam me dar apoio não estão dando nesse momento, por que esse momento de dor, de luta, de dificuldade, e que eu tenho que enfrentar grandes problemas, as pessoas que deveriam estar do meu lado não estão. E muitas vezes nós ficamos com esse questionamento. Parece que eu estou abandonado. Parece que Deus me abandonou, porque Deus está mandando essas pessoas irem embora. Pessoas saindo da minha vida. Sabe, meu irmão, a vitória só vem se essas pessoas forem. A vitória só chega se essas pessoas se afastarem. Porque Deus não vence batalha com medroso. Deus não vence batalha com aquele que não tem compromisso com a sua palavra, aquele que não tem coragem para cumprir a sua palavra. E é por isso que muitas vezes essas pessoas precisam ir. É para o bem delas e para o seu. É para abençoar a vida delas. Mas para abençoar a sua vida também. Deus então, no verso 6, diz que só sobra 300, irmãos. Porque agora o desafio era beber água no rio. Há alguns, e não há um consenso entre aqueles que estudam esse texto, porque alguns dizem que aqueles que bebiam a água como os cachorros faziam eram os covardes, e que Deus usou os covardes para fazer a sua obra, ou seja, aqueles que estavam não covardes, mas aqueles que eram despreparados para a batalha. E já outros dizem o contrário, que na realidade esses justamente eram aqueles que bebiam água com uma mão e com a outra seguravam a sua arma. Ou seja, os mais corajosos, os mais preparados, os mais ousados para irem para a batalha. A verdade é, irmãos, que Deus usou 300 homens para trazer uma grande vitória sobre o seu povo. A verdade é, queridos, que havia um comportamento que Deus estava esperando daquele povo. E é isso que eu quero trazer para você. Porque tem gente que quer estar junto de você, mas o comportamento delas não agrada a Deus. Tem gente que quer estar perto de você, mas o comportamento delas impede delas verem a vitória de Deus. A atitude delas impede delas perceberem aquilo que Deus está fazendo. E Deus diz, então tira, sai. Porque eu vou fazer a obra, porque eu vou fazer o milagre. No final, irmãos, todos esses que saíram foram beneficiados. Todos esses que voltaram para casa foram abençoados. Entenda isso. Esses que estão se afastando da sua vida, esses que estão indo, esses que Deus está liberando, estão sendo abençoados. Amém. Não são teus inimigos. Não são pessoas que você tem que se afastar delas depois da batalha, não. Você se afasta delas só para aquela batalha. Para essa luta que Deus tem preparado. Entenda isso, irmão. Tem crente que você tem que se afastar em determinadas lutas, em determinadas batalhas, porque o comportamento dele contamina o teu comportamento, porque o medo dele contamina a tua fé, contamina a tua realidade em Deus. Por isso que às vezes você precisa se afastar de algumas pessoas, mas isso não quer dizer que você não as ama. Isso não quer dizer que você não quer o melhor para elas. Isso não quer dizer que Deus não está no controle da vida delas também. Que Deus está abençoando a vida delas também. Não. Pelo contrário. Porque a bênção que você está para conquistar vai abençoar a vida delas. Aquilo que Deus está para entregar nas tuas mãos vai abençoar a vida delas, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua nação, vai abençoar o seu povo. Então Deus prepara para encerrarmos, e olha para a postura daquelas pessoas. E pela atitude delas, pela atitude diante de beber água, Deus separa 300 para uma batalha. Deus reduziu porque a glória é para Ele. É por isso que as vagas estão abertas. Apesar de estar reduzindo. Não estamos ampliando
as inscrições, mas as vagas estão abertas. Estão abertas para aqueles que são corajosos. Estão abertas para aqueles que têm a postura que Deus deseja. Estão abertas para aqueles que têm o temor de Deus no coração e a coragem para enfrentar o inimigo, a coragem para enfrentar os problemas, a coragem para lutar diante de situações adversas. A esses, as vagas de Deus estão abertas. Para lutar no exército do Senhor, irmãos, às vezes a matemática é diferente da nossa. Para nós, precisamos dos melhores recursos, das maiores forças, das maiores potências, das maiores autoridades possíveis ao nosso lado, para vencermos uma batalha. Com o Senhor, nós já temos toda a autoridade do nosso lado que precisamos. Porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem todo o poderio, irmãos. Ele tem toda a autoridade sobre a tua vida, sobre o teu problema, sobre os midianitas que te assolam, que roubam os teus recursos, que não deixam chegar no fim do mês, que não deixa você prosperar, que não deixa você colher, não deixa você se alegrar. Ele tem toda a autoridade, irmão, sobre essa situação na tua vida. Aleluia, aleluia. Eu estou aqui para dizer que apesar de você não se sentir vencedor, Deus olha para você de uma forma diferente. Apesar de você ter entrado aqui nessa noite e não estar se sentindo como alguém digno de receber alguma coisa da parte de Deus, a tua dignidade não vem de você, mas ela vem do Senhor. É Ele quem te justifica, é Ele quem te dignifica, é Ele quem te concede. É por Ele, dele para Ele que são todas as coisas. Essa batalha não vai ser você que vai guerrear, não vai ser você que vai lutar, não vai ser você que vai vencer, mas quem vai vencer é o teu Deus. É Ele quem vai vencer essa batalha, é Ele quem vai vencer essa luta, Ele que vai entrar nessa situação, nesses midianitas, nesses que roubam, nesses que pilham os teus recursos, nesses que não deixam chegar no final do mês. É Ele que vai entrar nessa situação. E Ele toma essa causa, irmãos. Ele toma essa causa de nós e nos diz: tão somente seja corajoso, seja forte, tenha coragem, tenha ousadia, não tenha medo, tenha fé em Deus. E Ele vai vencer todas as coisas. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, estamos aqui, nesse lugar. Deus nos plantou aqui para pregarmos o Evangelho do Senhor, para pregarmos a palavra de Deus. Pode vir para cá, Paulo. Eu quero que nós fizéssemos um compromisso com Deus, já na próxima semana, no próximo domingo. Estamos aqui nesse momento em que estamos reconstruindo, que estamos fazendo tudo do zero, tudo de novo. E convidarmos alguém no próximo domingo para estarmos aqui adorando ao Senhor, convidando as pessoas da nossa família para estarmos aqui. Conhece lá a minha igreja nova, a igreja que a gente se mudou, as coisas lá ainda não estão muito preparadas, mas poxa, vai ser um prazer ter você lá conosco, vai ser um prazer ter você ao nosso lado. Eu tenho certeza que Deus vai te usar, meu irmão, para abençoar muitas vidas a estarem conosco. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Antes de nós servirmos a Santa Ceia, antes de nós servirmos a ceia do Senhor, eu quero abençoar você, porque talvez tenha midianitas à sua volta. Talvez tenha midianitas querendo pegar aquilo que é seu, a bênção que é sua, querendo roubar a bênção que pertence ao Senhor. E às vezes você fica com medo, meu irmão. Às vezes você não tem o comportamento que Deus quer. Mas Deus sabe, meu irmão, que Ele pode contar com você para uma obra maravilhosa, para te abençoar. Se você pode fechar os seus olhos, puder fechar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui hoje. Porque Tu és um Deus grande, Pai. E o Senhor conta com cada um de nós, Pai. Conta com cada um dos Seus filhos que estão reunidos aqui para realizar algo maravilhoso. Algo maravilhoso na nossa casa,
algo maravilhoso na nossa família, mas também algo maravilhoso nessa sociedade que vivemos, Pai. Nesse tempo que vivemos, nesse tempo que as pessoas têm levantado heróis, que as pessoas têm levantado falsos heróis, Pai. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus para dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus está aqui hoje. O Cordeiro de Deus é aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que nos dá autoridade espiritual, Senhor. E é por Teu nome, Pai, que nós oramos hoje, porque essa autoridade já nos foi dada. E eu abençoo a vida do meu irmão, Senhor, nessa autoridade. Eu abençoo, Senhor, a sua família, eu abençoo os seus relacionamentos. Senhor, joga por terra todo midianita, Senhor, à sua volta. Joga por terra, Senhor, todo o saque que está sendo feito, meu Pai. Ô Senhor, impedindo a prosperidade, impedindo, Senhor Deus amado, que o meu irmão veja o fruto do seu trabalho nas suas mãos. Em nome de Jesus, nós repreendemos, meu Pai, toda armadilha, toda cilada, Senhor, preparada. Oh, meu Deus querido, dá estratégias, dá planos, Pai, para que o meu irmão veja a Tua glória. Dá coragem, Senhor, a coragem que vem do céu, meu Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos o medo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que possamos ter atitudes santas, atitudes corretas, atitudes de bons samaritanos, Pai, que estão dispostos, Senhor, a abençoar, que estão dispostos, Senhor Deus, a ir ao encontro, Senhor, daqueles que estão caídos à beira do caminho. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja, nós oramos como Teu povo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Nós vamos servir a Santa Ceia enquanto louvamos. Receba o cálice, receba com alegria. Se você talvez está nos visitando hoje pela primeira vez, segunda vez, e aceitou Jesus na sua igreja, você é convidado a participar desse que desceu do céu. Amém? Ele é nosso herói. É por Ele que nós estamos aqui. Ele entregou o seu corpo na cruz. Entregou a sua carne com dor e sofrimento, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em seu nome. Por Ele nós temos vida abundante. Por Ele nós experimentamos a graça. Por Ele nós somos salvos e temos liberdade. A libertação que só Ele pode nos dar. Hoje nós somos livres. Já não tem mais acusação contra nós. Já não tem mais exército que fique em pé diante de nós. Porque temos um herói que é suficiente. Temos um Senhor que é suficiente sobre nós. Por isso esse pão representa o seu corpo. O seu corpo que foi moído, que foi rasgado, mas que nos dá vida eterna, que nos dá salvação, que nos dá liberdade. Que ao comermos desse pão nós possamos tomar posse dessa liberdade na nossa vida espiritual. Porque temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, para falar com Deus face a face, para falarmos com o Senhor, o nosso Deus, diante da sua presença. E é nessa presença que nós estamos hoje. Comamos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Aleluia. Não sei se você já abriu, o seu cálice, mas eu queria que você trocasse o cálice com alguém que está perto de você, dizendo para essa pessoa: você faz parte do mesmo exército que eu. Amém? Amém. Pega lá. Aleluia. Aleluia. Já veio o teu aqui, valeu. Oh, que benção. Vou botar aqui para não derramar. Obrigado. Aleluia.
Irmão, se somos parte do mesmo exército, temos o mesmo general. Servimos ao mesmo Senhor. Ele tem uma palavra para nós, uma ordem para nós. Vai, faça isso. Vai, abençoe. Vai, estenda a mão. Vá lá, meu irmão. Peça perdão. Vá lá, libere o perdão. Vá. Tenha coragem. E Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Então, tomarmos desse cálice, possamos receber fortalecimento do Espírito Santo. Fortalecimento para ir para a guerra e voltar da guerra. O fortalecimento para usarmos as armas de Deus, para não estarmos com as mãos frouxas na batalha, para não estarmos com os nossos joelhos trêmulos diante da adversidade, mas que ao tomarmos desse cálice possamos nos revestir da graça de Deus, da força do Espírito Santo, da ousadia e intrepidez que só o Espírito Santo pode nos dar. Tomemos do cálice, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus!